Começa agora no Portal Ondas de Maricá. Pela ordem, primeiro elas. Direitos da mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas. Bom dia, bom dia. Ô, Alan, não tô me vendo na tela não, hein, Alan? Ai, gente, é porque a gente tem aqui uma tela aqui na frente. Ah, agora sim. Como é que eu vou falar com o povo sem ver o povo, gente? Eu vou estar ficando tensa. Bom dia. Hoje, terça-feira, gente, 13 de abril. É terça 13, tá? Né? Sexta 13. Mesmo assim, se fosse sexta 13, não teria problema, porque eu gosto de 13. E eu gosto de 7 também, do número 7. Vamos lá. Hoje eu tenho uma grande honra de receber essa mulher potente. O nome dela é Valéria dos Santos. Valéria dos Santos é enfermeira, escritora, membro da FLUP 2020, membro do FEM Negras, sabe? FEM Negras que eu participo aqui em Maricá. Enfim, do estado do Rio de Janeiro, diretora comunitária do IPCN, coordenadora de mulheres do Movimento Negro Unificado do estado do Rio de Janeiro. Ela não ela é aquela mulher, né? Afinal de contas, vou passar um álcool gel aqui, gente, aqui no Portal de Maricá, nós sempre seguimos todos os protocolos, tanto é que só estou eu e Alan aqui com distanciamento, e só para, né, eu não uso máscara aqui nem morta, porque eu não vou deixar de mostrar minha boca vermelha. Aí não tem jeito. Aí eu escondo o tempo todo, mas quando eu posso estar num espaço privado, eu tô de boca vermelha mesmo, isso aí não vai deixar de acontecer, não. Bom, Valéria, no Pela Ordem Primeiro Elas. Alan, eu queria que você botasse aquela vinheta antes do cadastro das pessoas participarem, porque o nosso coletivo é um coletivo que ele já existe há algum tempo. E agora nós estamos nos organizando para fazer um cadastro de mulheres que queiram fazer parte do coletivo, o que não anula os nossos outros coletivos que nós já participamos. É para somar. É para unir. E aí eu convido vocês, mulheres que me seguem, faz lá o seu cadastro. Começou. Eles estão me vendo? Não, cadê o coletivo? Não tem um vídeo? É o vídeo que eu chamo, Ala. Aqui é tudo assim, gente. É tudo no improviso mesmo. Cai o troço. Vai aparecer agora o vídeo, que é o vídeo do convite para as mulheres participarem do coletivo. Pela ordem! Primeiro elas! É um mundo de alegria. Sou apenas como solução. Essas duas pessoas são a Ana Paula Embaló e Beatriz Silveira, nossas diretoras, minha vice-presidente e minha diretora do Pela Ordem Primeiro Elas. E esse dia foi um dia emblemático, foi o dia em que a gente falou, agora isso vai acontecer. Ele já existia, mas agora nós vamos trabalhar nele. E eu tenho muito orgulho dessas mulheres pretas potentes, advogada, educadora, e a gente fez esse pequeno momento de alegria, foi na minha casa, para celebrar o início de tudo. Vamos lá! Chega! A minha convidada especial, Valéria dos Santos, se apresente, a casa é sua, seja muito bem-vinda no Pela Ordem Primeiro Elas. Muito obrigada, doutora Luciene, muito obrigada pelo convite.
Obrigado a esse portal. Obrigado por vocês realizarem esse portal. Porque todos os espaços de comunicação, todos os espaços que permitem diálogo entre as pessoas é positivo e é útil. Porque é a partir do diálogo que as pessoas podem refletir sobre as suas próprias realidades, sobre a realidade do seu entorno, sobre as questões que influenciam e interagem sobre a sua própria existência. Muitas pessoas desconhecem diversos direitos, diversos canais de direitos que elas têm. Muitas pessoas sequer sabem que têm direitos. E é importante um canal de comunicação onde as pessoas comuns, essas que até não sabem dos seus direitos, possam ter acesso a eles, a saber que existem. E a dialogar como resolvo meus problemas, como as demandas de uma comunidade podem ser levadas até o poder público, para que o poder público cumpra o seu papel. Porque o papel do poder público não é exercer poder sobre o povo. O papel do poder público é, diante do poder que o povo lhe dá para fazer gestão, fazê-la. Fazer a gestão é atender às demandas que o povo, que constitui o poder público, tenha. Se o povo tem uma demanda, se o povo tem requisições a fazer, que o poder público fique ciente para então cumprir o seu papel. Então, um espaço de diálogo entre o povo é muito importante. Importante para que a gente possa causar movimentos de reflexão nas pessoas, e é daí que a gente tem mudanças sociais. Isso é muito importante. Eu estou muito honrada com o convite. Enfim, já foi dito alguma coisa sobre mim. Meu nome é esse, Valéria dos Santos Neves. Eu fico mais conhecida como Valéria Neves, porque a gente suprime, né? Vai ficar mais restrito para os espaços. Eu também fico Luciane Mourão. Eu sempre sou a Luciane Mourão. Não que eu não gosto do meu Silva, não. Mas eu Mourão. Eu adoro meu Santos. Até porque quando eu era muito criança, que não só criança, jovem, na época da juventude mesmo, adolescente, eu sempre fui uma mulher muito polêmica, muito reivindicativa, né? E o Santos é o sobrenome que vem da minha mãe. Então, eu achava um absurdo. Quando eu comecei a tomar ciência de que as pessoas, quando casavam, antigamente era assim, né? Perdiam o sobrenome do meio e ficavam com o sobrenome do pai e ganhavam o sobrenome do marido. Gente, eu achava isso assim, nada a ver. Mas como é que a minha mãe sai da minha história, gente? É minha mãe, não pode, e tal e tal. E se eu era menina, eu questionava isso. Então eu fazia uma questão muito grande de que se colocasse o meu nome inteiro. Aí, Valéria dos Santos Neves, assim, para honrar muito a minha mãe. Não que meu pai não merecesse, não. Mas minha mãe. Mas, porém, hoje, essa questão toda da informática, o virtual, essas coisas, a gente entende a questão, a questão do texto, né? E um caractere a mais ou a menos, ele causa um reboliço numa questão de espaço. Então a gente acaba sendo convencido e ficou assim. Mas enfim, eu sou Valéria Neves, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Tenho a felicidade de viver até hoje na casa em que eu nasci. Isso é uma bênção, é uma raridade bacana, que uma pessoa preta nasça em casa própria. Que uma família preta da minha geração tivesse uma casa própria. Isso é raro. Mais raro ainda que esta criança possa ter nascido com os seus, com as suas famílias, e não sofrer graves consequências de uma má assistência materno-infantil no espaço obstétrico. Né? Nós temos aí, eu sou ciente de inúmeras pessoas, e em especial pessoas pretas, mulheres pretas, crianças pretas, vitimadas, sequeladas por uma má assistência obstétrica. E a gente tem que ter atenção com isso, porque isso não é uma banalidade, isso é fruto do racismo. O mesmo racismo que lá no período colonial, no período em que homens, mulheres e crianças africanas foram sequestradas
para trazer e trazidas para o Brasil com o intuito de trabalharem exaustivamente para enriquecimento dos povos europeus, essas criaturas todas eram tratadas como iguais, né? A base, o sustentáculo de um processo de escravidão é esse aqui. O indivíduo que é escravizado, ele não tem direitos. Ele é propriedade de alguém. E, portanto, ele não tem direito. Ele não tem nem do que reclamar, né? Ele existe para servir. Entende? Então, ele pode ser emprestado, ele pode ser doado, ele pode ser hipotecado, ele pode ser confiscado, ele pode tudo. Menos iniciar um processo judicial, porque ele não tem direito. Então, se ele for surrado, punido, morto, mutilado, fica por isso mesmo, porque não existe direito para o indivíduo que nem é humano. O escravo não era considerado um ser humano, era considerado uma criatura de baixa categoria que, pelo cristianismo, precisava ser salvo, ter a sua alma salva, né? E duas formas para salvá-lo: batizá-lo, né? E assim salvar sua alma, e explorá-lo ao máximo com o trabalho, ocupá-lo com o trabalho, para que então ele vivesse calmo, sereno, que estava subjugado. Então veja bem, se a gente tem uma mínima noção do que foi esse terror, porque foi um terror, gente. Não se prendam a essas novelas de época que eventualmente uma rede de televisão apresenta, onde tem um tal de um senhor bom. Porque no meio do caminho fica todo mundo que assiste torcendo pelo senhorzinho, né? Senhorzinho fulana, senhorzinha beltrana, porque são aquelas pessoinhas boas do conjunto da novela. Ninguém quer dona de ninguém. A Mucama, que era amada pelo senhorzinho, aquela romantização, olha que lindo. Aquela romantização, gente, que a gente sabe que ela era estuprada por esse... Não era essa a relação, nenhum afeto, nenhum amor, nada disso. Aliás, esse tal desse amor romântico é uma tragédia. Isso é uma tragédia social, em especial no Brasil. Né? Aí a gente tem, em decorrência disso, essa outra tragédia tal da solidão da mulher negra. Então a gente tem muita coisa para falar em cima disso tudo, porque esse amor romântico ele começa a ser criado nos textos europeus, lá pelo século XV, XIV, XVI, já com o intuito da castração, né? Da dominação masculina, né, do fomento do patriarcalismo. Então, o homem branco começa até porque eram quem mais detinham poder sobre a questão dos escritos, começam a criar textos. E aí cria-se essa fantasia daquela princesa maravilhosa, retida na masmorra do castelo, e que vai ser salva por um príncipe encantado, num cavalo branco, que virá cavalgando e que a libertará. Aquele senhor marido, ou seja, ela vive enclausurada, e sem aquele senhor marido, ela não poderia absolutamente nada. Então a gente precisa acordar, gente, olha só, ninguém vai salvar você. Não há um príncipe encantado, ele não existe. O príncipe encantado, aquele cavalo branco, e ele não precisa, você não precisa que ninguém vá te salvar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Muito me incomoda, sabe, Valéria, porque essa hipersexualidade, sexualização da mulher preta. Me incomoda demais, porque... não liga não tô deixando de te dar atenção não, que eu tô compartilhando que os grupos que eu faço parte... Não há problema nenhum. Os grupos que eu faço parte, assim, você não me mandou o link. Olha, depois... Por que você não me mandou o link? Eu queria ter visto, que às vezes as pessoas não sabem. Não, gente, chore não. É porque é confuso mesmo, a pessoa acaba esquecendo de um de outro, mas não é por pouco caso, não. E aí eu sempre fico aqui, eu fico parada, eu não tô falando no celular, não falo no Zap não, tá, galera? Eu não falo no Zap aqui durante o programa. Eu tô aqui só realmente passando aqui convidando pessoas potentes, pessoas importantes pra gente, que devem, acho que teriam um enorme prazer em estar ouvindo uma mulher tão importante, uma mulher com tanto conhecimento quanto você.
Uma questão que muito me incomoda é essa solidão da mulher preta. Porque, além de tudo, além dela estar na base da pirâmide, além dela sofrer mais violência doméstica, além dela ter menos oportunidades, justamente por ter sido escravizada e por ela, além dela ter menos acesso à educação de qualidade, ela ainda sofre com a discriminação. Por quê? Por ela ter sido, na época da colonização, tratada como um objeto, e não só como um objeto para trabalho, ela era tratada como um objeto sexual dos homens. Então, a mulher preta tem uma imagem ligada, me corrija se eu estiver maluca, tá? Pode falar, ela tá maluca, Lu, para com isso. Mas ela tem uma imagem ligada totalmente à sexualidade, né? E é como se ela não tivesse o direito de ser amada, como se fosse uma mulher com os traços, com os corpos diferentes. Eu vou falar com bundão, pernão, peitão, entendeu? E que isso traz aquela lascívia dos homens para com ela, mas não é a mulher para casar. E isso me incomoda, porque quando a gente vai para dentro de um coletivo e começa a conversar, faz roda de conversa, o número é assustante de mulheres pretas, não que elas não casem, elas casam, mas de mulheres pretas que não são valorizadas, que estão na solidão. E se falar de mulher preta PCD, pior ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha só, eu tenho acompanhado e me movimento, evidentemente, dentro da questão do feminismo preto. E existem diversos movimentos, né? Aí, o feminismo preto, o mulherismo africana, enfim, diversos caminhos pelos quais mulheres pretas potentes, poderosas, desbravadoras, enfim, vêm construindo ciência, porque elas, a partir de pesquisas, essas mulheres vêm construindo pensamentos. Nós viemos de tradições que foram rechaçadas pelo cristianismo e pelo modelo eurocêntrico. Estabeleceu-se esse modelo de pensar eurocentrado. O patriarcado, que vem de Europa, que vem desse modelo dominador, né? Estabeleceu-se, esse país, ele surge de uma grande violência. A violência da invasão, a violência do extermínio dos indígenas e a violência do sequestro e escravização do povo preto. As mulheres pretas não viviam essa relação doentia que temos no Brasil enquanto em África, porque o pensamento africano era outro. No pensamento africano, a mulher tem um lugar muito especial, porque o princípio feminino é o princípio da criação. Não existiria humanidade sem o feminino. Não existiria humanidade sem a pessoa do ventre preto que deu origem ao primeiro ser humano nascido em África. Isso aí não sou eu que quero dizer, é a antropologia que já pesquisou. E quem tiver dúvida, vá ao Louvre. Ai, afinal, o Louvre, adoro. Afinal, o Louvre é o museu francês, todo mundo vai acreditar, né? Mas, eu falo assim, não me questiona, verdade... não. Tem hora que a gente cansa, né? Ah, mulher preta não fala sobre isso, mulher só fala disso, de igualdade, chata, fala de racismo. Não, mas a gente eu falo, gente, eu tô cansada, vai lá estudar. Tem gente que a gente quer dar esse... A desigualdade é grave, ela é muito grande, mas ela não aconteceu por um mero acaso, né? Enquanto um povo não preto, também o povo europeu iniciou esse processo de dominação sobre mulheres por questões econômicas. Gente, olha só, nada dessas coisas se dá ao acaso. No final, quando você for investigar bem, tem um fundo econômico. Porque, veja bem, se a gente pegar aqui a nossa história, aqui, né, a tal da história oficial, em dado momento, o príncipe tinha que casar. O príncipe casou com procuração. Por quê? Porque era importante para a coroa que fizesse uma ligação com a coroa de lá,
com o reino de lá, tudo isso tem questões econômicas, porque a prole dessa união vai herdar daqui, vai herdar de lá, esses reinos se unem, o poder dos dois fica maior. Isso não é romance, gente. Isso não é amor. Isso é economia. Vamos estabelecer uma relação entre duas famílias, uma ligação entre duas famílias, por razões econômicas. E isso permanece vigente hoje, sobretudo nos níveis de sociedade, nas altas, na alta sociedade, né? Naquela sociedade, naquele grupo, nos grupos sociais, nas classes A, né? Que é uma classe que a gente fica assim, gente, o que é ser a classe A? As pessoas pensam que é somente uma questão de educação, são pessoas que estudaram muito. Não, é gente que tem dinheiro, tem poder para pegar um jatinho e ir jantar em Nova York. Deixa eu te fazer uma pergunta, Valéria. Eu sou muito questionada, claro, por pessoas que não conhecem o que é o racismo, que realmente não conhecem. E aí, quando eu falo alguma coisa, algum texto, eu falo alguma coisa sobre racismo, nós sofremos aquelas conversas até de bar, conversas de roda, de conversas de pessoas brancas. Aí eles falam muito do vitimismo e falam que não tem racismo, não. Porque não tem racismo, o que tem é dinheiro. Se o preto tá com dinheiro no bolso, ele é respeitado, ele pode entrar onde ele quiser, todo mundo recebe muito bem. Eu olho para aquela pessoa aí, tipo assim, eu queria que você fizesse uma colocação no que se refere a isso, porque é muito importante a gente falar de meritocracia, nós falarmos de que não adianta o preto ter dinheiro porque o Neymar sofre racismo. E eu falo nesse sentido. Então, não é só uma questão financeira. A questão financeira, ela existe, só que não adianta o preto ter dinheiro, não. E eu queria que você fizesse uma puxada com relação a isso. Olha só, o racismo, ele não surge do nada, ele não brotou do chão. A gente tem que ir lá na história para poder compreender um pouquinho isso. Quando a maioria do povo brasileiro, quando pensa em história, eles começam a partir do Cabral. A maioria dos brasileiros, quando se fala em história, eles pensam no Cabral. Eles acreditam que o mundo começa em Cabral. O Brasil começa em Cabral e é Cabral. E o mundo não começa em Cabral e o Brasil não começa em Cabral. E aí temos que olhar para trás, né? Por que é que o Brasil foi invadido? Que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Sabia-se aonde ele estava, sabia-se como os povos que estavam aqui viviam, sabiam o tipo de terra que havia aqui, pelo menos alguns tipos. O Brasil é um continente, tem diversos tipos de terra, dependendo da região, né? Mas sabia-se de uma fauna fabulosa, de uma flora fabulosa, e que poderia ser de extrema utilidade para o plantio de muita coisa, como foi mesmo, coisas que seriam enriquecedoras para as civilizações europeias que já haviam devastado a Europa. Já haviam devastado florestas, já haviam se acabado, enfim, e que tinham uma dependência econômica muito grande com especiarias, com uma série de elementos para manter os seus consumos. E buscar esses elementos na Índia, em diversos lugares, era difícil. Não existia a Concorde, né, gente? Não existia o avião, não existia nada disso. Então, mas durante séculos, os povos europeus fizeram contato com os povos africanos. E os povos africanos, gente, não são, nunca foram. Isso que essa história mostra pra gente. Mostra para as nossas crianças. Você descende de um escravo e ponto. Não, você não descende de um escravo. Você descende de um rei. Você descende de um escultor. Você descende de um ourives. Você descende de alguém que conhecia trigonometria, matemática ampla. Alguém que conhecia medicina. Ciclos, medicina. Alguém que fazia ciência. Você descende desses povos. Você descende de povos que tinham cultura,
Você descende de povos que produziam cultura e conhecimento. Ué, então por que eles se deixaram escravizar? Eu ouço essas frases também, frases totalmente estúpidas. Veja bem, voltando na história, todo mundo vai lembrar do Marco Polo, porque a gente não é ensinado sobre as culturas africanas nas escolas, mas a gente aprende sobre a cultura chinesa. E a gente aprende que lá na China, eles desenvolveram a pólvora. Para o quê? Para fazer fogos de artifício, para fazer aquelas festas que eles fazem, aqueles dragão, aquelas coisas bonitas. Não estou aqui desqualificando outra cultura, não se trata disso. Só que a Europa aprendeu a usar essa pólvora para o mal, né? É assim que eles falam, o mal, o mal, o mal. O mal é humano. O mal não pertence a esse ou aquele segmento ou aquele conceito de sagrado. O mal é dentro dos seres humanos. E eles se aproveitaram da pólvora para utilizá-la como armamento. E tiveram muito tempo para se organizar armamenticiamente. E nesses contatos com os povos africanos, contatos comerciais, claro que inicialmente descobriram o que havia de fragilidade nas culturas desses povos, na maneira de viver. O respeito para com as mulheres, o matriarcado que existia em África. Isso tudo foi observado durante séculos. Quando eles começam a invadir a África para sequestros em abundância, tá? Eles sabiam a qualificação profissional, técnica dos indivíduos que eles estavam sequestrando. Eles não trouxeram para cá gente que estava numa fase antropológica, né? Civilizações de catadores, que ainda estão catando fruta, come, quando acaba... Era uma sociedade totalmente organizada, matriarcal, sim, e eles tinham, muita gente não sabe que eles tinham, qual o nome daquele, funda, tem um nome que se dá, daqui a pouco eu lembro a palavra, que eles faziam as próprias armas, eles que produziam absolutamente tudo. Então, falar de um povo que tinha um conhecimento metalurgia, vasto. Produzir arma. Metalurgia é usar o fogo, saber usar o fogo. Sabia usar o fogo, é isso que eu queria falar. Sabia usar o fogo. Tecelagem. Saber tecelagem, saber criar gado. Gente, olha só. Agora tá essa moda aí, o agronegócio. Olha só, não adianta botar o boi. Compre 4 bois, 5 bois, mas bota tudo ali no pasto. Não é isso não. Você tem que saber fazer o manejo desse gado. Você tem que saber quando são as fases ideais para acasalamento, para criar uma procriação, para que você tenha como resultado um leite saudável, e por aí vai, você tem que ter conhecimento. Isso é agronomia, gente. Isso é agronomia. Saber plantio, como é que você faz um bom plantio para você ter uma boa colheita. Tudo isso é conhecimento. O que acontece, Valéria, é que há uma tentativa, claro, dos colonizadores, que houve e que se sustentou até hoje através desse racismo estrutural que vivemos, que tentaram apagar a história verdadeira dessas pessoas, dos escravizados, e fazer com que eles fomos ensinados a isso durante toda a nossa vida, que na época escolar, que eles não possuíam capacidade para absolutamente nada, era só força de trabalho bruta e mais nada. E não é isso. Então é um povo que quando você questiona quando você aponta essa questão, o indivíduo, se ele tiver dinheiro, a questão racial... a Márcia Paz está falando forja. Eu estava tentando lembrar o nome da palavra. Ela veio aqui, forja, Lu, forja, porque eu não consegui lembrar. Forjar o ferro, é isso. Isso, forjar o ferro. Gente, já corrigimos aqui. Ninguém fala mal da gente, hein? Vou logo avisando que a gente também tem que lembrar de... Como diz a doutora Ivone, não sou obrigada a lembrar de tudo. Eu adoro. Beijo. Mas, enfim, o racismo... ele é uma relação de poder.
E as pessoas acham assim, bom, então se o cara é preto e ele tem dinheiro, ele pode. Não. Até porque o montante de dinheiro que uma pessoa preta possa alcançar e ter nesse país não é dinheiro para representar poder. Não existe. A população preta deste país não tem poder. Não tem. Não, mas tem fulano que é rico. Não, ele não é rico. Ele tem mais dinheiro do que você. Ele tem propriedades, ou ele desfruta de um bem-estar social que os valores financeiros dele permitem, mas ele não tem poder. Poder é uma outra questão. Poder é um outro nível. E veja bem, enquanto o que move você tem uma loja, ou você tem um restaurante que você quer entrar, e você tem dinheiro para pagar, você entra. E você é o único. Você é preto e você entra no Maxim's, vamos supor. Você pode entrar, porque é dinheiro. Alguém vai alegar primeiro, vai perguntar quem ele convidou. Não, mas você é famoso também. Além de você ter dinheiro para pagar a sua conta, você é um artista ou você é um desportista e é popular. Você é popular. É isso. Aí, para não ficar chato, claro que vão deixar que você entre. Mas você vai ser... não, mas você vai ser muito bem tratado. Não, você vai ser tratado com o rigor da educação, né? Quem vai lhe servir, vai lhe servir. O seu prato vai ser pago porque você tem o dinheiro para pagar. Mas ninguém vai fazer questão que você fique voltando lá. Não vão estabelecer com você laços de afeto. Não, não vão. E veja bem, as relações sociais, elas são interseccionadas pelo racismo. Então, é uma ilusão achar que porque uma pessoa tem recurso financeiro, que ela não vai sofrer racismo. Porque ela vai sofrer racismo. Em diversos lugares. Primeiro, você tem dinheiro e você entrou no shopping. Se você correr, você é um jovem, está com um filho, seu filho é um adolescente, e você entrou no shopping. Seu filho deu uma corridinha, daqui ali os seguranças vão avançar com seu filho. Você só tem dinheiro, quem não o meu louro José aqui, de louro não tem nada. Eu vou começar a chamar de preto José. Posso, Alan? Pode. Meu preto José. Vocês vão pensar que ele é uma entidade, hein? Preto José, vão pensar que ele é uma entidade. As minhas pretas aqui que vem no programa e tá morrendo de... Vão pedir consulta e tudo a ele. Ai, meu pai. Preto José. Olha só, eu tô com uma pergunta aqui muito pertinente. Eu não gosto de deixar de falar, que senão o pessoal cai de pau em cima de mim. Márcia Valéria tá assistindo. Márcia Valéria é uma mulher branca e ela tá dando um bom dia dizendo: sou branca, mas acredito, existe o racismo sim. É muito bacana você ver a branquitude quando ela entende que existe o racismo. Por isso que minha câmera tá tão torta, eu tô sentindo meio torta aqui. Eu me movo. Porque eu não fico quieta, eu sou uma pessoa inquieta. Então, ela tá falando isso. A Ana Paula Embaló tá assistindo conosco, Nádia Chuchiu, vamos lá, Márcia Passo, já tá lá na página, viu? Convidei Fátima Moura, claro, nossa querida Fátima Moura, minha diretora do Pop, tá assistindo, e ela que faz todo esse agendamento para as entrevistas do Pop são todos feitos pela Fátima Moura. E ela falou que maravilha, Valéria, ter você nesse programa incrível. Ela falou que era do grupo do GTMNU, Movimento Unificado MNU, coordenadora de mulheres do MNU. Minha mãe, não pode me ligar na hora do programa. Ela está assistindo, que minha mãe me liga toda. Ai, filha, eu esqueci. Eu tô no programa, mãe. Beijo, te amo. A minha rainha maravilhosa. A Fátima tá aqui, né? Fátima, vai deixar os outros falar, não, Fátima?
O que você me diz sobre a mulher preta ser a quarta voz na sociedade? Primeira pergunta. A mulher preta é mesmo a que mais sofre com feminicídio por assassinato, agressão física e moral. Racismo, nem se fala, tá certo? 2 perguntas para você responder. Agora eu vou terminar de falar com todo mundo. Márcia Valéria, já falei, Fátima Moura, mas quem tá aí? Alan, meu Preto José, fala comigo. Agora já pegou. Fala comigo mais alguém. Carlos Alves, beijo. Movimento LGBT aqui da cidade de Maricá. Beijo, Sirlene Carlinhos, beijo. É babado. MNU também. Eu já fui do MNU, hoje não sou mais, mas tenho muito carinho pelo MNU. Vamos lá. Vamos lá e responde logo a Fátima, que ela tá que nem uma metralhadora te fazendo perguntas. Olha só, o racismo ele não surgiu do nada, o racismo surgiu, foi organizado para garantir a exploração econômica de povos extremamente inteligentes e capazes, né? O extermínio e a dominação dos povos indígenas, porque os povos europeus detinham o conhecimento da pólvora. Com a pólvora, gente, você pode matar muito mais rapidamente em grande quantidade. Então você passa a exercer um tipo de poder bélico. Ele é muito grave, muito grande. Nós estamos vivendo isso aí de novo, hoje nas ruas, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar desse país. Então a gente sabe que o poder bélico ele é complicado, porque ele elimina rapidamente 1, 2, 3, 10 vidas. E isso desarticula qualquer núcleo, qualquer organização. Mas vamos lá. O racismo foi estabelecido, haveria necessidade de uma justificativa para exercer o racismo, para exercer a dominação sobre os povos pretos. E nisso o cristianismo foi excelente. Não foi à toa que as igrejas financiaram caravelas. E, por favor, quem for cristão, enfim, muçulmano, tá, que esteja por aí assistindo, não fique abalado, não. Você pode continuar acreditando no que você quiser acreditar. E tá tudo certo. Agora, acredite no que quiser, mas admita fatos históricos reais. A igreja financiou caravelas. A igreja financiou navios tumbeiros, navios negreiros. A igreja se beneficiou gravemente, tem aqueles prédios suntuosos, aquela coisa toda. A igreja é um Estado. A igreja tem o seu armamento, exército, tem tudo isso. Então vamos parar. Separa uma coisa, fica com Deus, o santo que da sua devoção, pode fazer sua promessinha, o que for. Mas admita que a igreja fez parte de toda a organização desse período de terror para lucro. O nome é lucro, benefício econômico. Ponto. O racismo se estabelece e justifica todas as atrocidades contra os povos pretos a partir do momento que a diferença estética de pigmentação foi o elemento para justificar e desumanizar essas pessoas. Tirar dessas pessoas a condição de humanos pela diferença estética de cor de pele. Porque, no mais, não há diferença entre humanos. Não existem raças. Existe uma raça, a humana. É verdade. Mas quem racializou a humanidade foram os povos europeus, para poder justificar que a raça deles era superior e que as outras, todas sendo raças inferiores, poderiam ser subjugadas. Você leva séculos mantendo esse tipo de dominação. Você leva séculos se utilizando de elementos da ciência, profissionais, antropólogos, sociólogos, médicos. Eu não vou sair citando nomes aqui, até porque não curto ficar dando ibope para essas figuras, mas eles existem. Quem tiver boa vontade, vai procurar Gobineau e tantos outros que justificaram cientificamente que as pessoas negras, os crânios, o tipo de cérebro,
Eram menos estudavam. dotados. Eles estudavam Estudavam, como se fossem dedicavam a fazer cobaias. Os negros eram estudados como para cobaias. justificar que esses corpos pretos eram de menor valor e, por consequência, poderiam ser tratados como qualquer coisa. A igreja, por sua vez, tratou de demonizar as culturas africanas. E, ao demonizar a mitologia dos diversos povos africanos, relegou todo mundo para uma condição de bruxo, uma condição que eles estabeleceram ainda na Europa, com os povos primitivos da própria Europa. Os celtas não foram dizimados, eles ainda existem, ainda realizam diversas práticas religiosas deles lá, mas foram praticamente dizimados na tal da caça às bruxas. Isso tudo por questões econômicas. Tomar posse de algo de alguém que vai me manter rico, não me importa se essas pessoas vão morrer ou como vão viver. Se as mulheres brancas, e elas são brancas, né, gente? Elas fazem parte daquele grupo étnico que foi estabelecido como sendo o grupo superior. Houve uma hierarquização racial. Mas essas mulheres também já estavam no processo de dominação. Dominadas dentro do modelo eurocêntrico. As pessoas negras e indígenas estavam destinadas a servir, a atender às necessidades de quem dominava. E quem dominava era o homem branco, gente. O homem branco permanece no alto da pirâmide social porque começou estabeleceu isso conscientemente. Não houve um acaso. Valéria, eu vou ter que te cortar por uma coisa. Tem um programa aqui depois do meu, da minha colega advogada, Priscila Mota. O pop é tão... Eu falo pra... Olha, gente, eu reivindico o Portal dos Maricá. Eu quero mais horário no pop. Quero mais 20 minutos. É tão interessante, eu não consegui nem falar, né? Porque, gente, olha... Ricardo Dal Negro, o preto mais lindo de Maricá, tá assistindo. Eu falo isso, ele morre de rir. Tem tanta pergunta aqui, Sirlene. Quais as sugestões para combater o racismo no espaço micro, no cotidiano? A gente está devendo tanta resposta aqui, mas eu não posso invadir o programa da minha colega. Priscila Mota está até assistindo aqui. Você quer voltar num outro... Você está convidada para retornar num próximo programa. E aí, a gente tem muita coisa para falar, porque eu não falei nada, não falei do FLUP. Eu não falei de absolutamente nada. Falta muita coisa. IPCN, nós temos que falar de IPCN, tem que falar do FLUP. E eu preciso falar com você sobre feminicídio. Alan, semana que vem não é 29 não, né, Vê? Não, terça não. Então, eu vou deixar o espaço, eu vou te reentrevistar semana que vem. Você é a primeira do Pela Ordem Primeiro Elas, que vai fazer uma entrevista sucessiva da outra. Tá? Você vai fazer essa terça. Você pode? Você pode, Valéria? Porque tem muita coisa para falar e eu estou aqui. Eu quero falar, mas não posso. A questão racial, ela é ampla e ela não é uma propriedade do povo preto. Essa é a grande questão. Eu quero você racial. Aqui de novo. O povo inteiro, a sociedade inteira tem que se mover contra isso. E resolver isso. Nós não nos acomodamos nunca. Nunca houve acomodação. Ó, Leci também está aqui, ó. Leci das Graças, que é a MNU. Parabéns, Valéria Neves. Luciane Mourão. Obrigada, Alessia. Ai, que Ivani tá aqui, Ivani também. Movidade tá aqui, tá? Sandra Martins, gente. Que ótimo que Valéria poder voltar. Eu queria que você fizesse as considerações finais e a galera que tá quase me xingando no chat, dizendo que você não falou nada, que falta muito, quer te ouvir. Eu vou fazer o que... Eu sou a voz do povo, a voz do povo é a voz de Deus, gente. A Valéria tem que voltar. Vamos tentar fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa. Eu não sei como é a dinâmica, se isso pode ser feito. Como eu falei, o racismo é algo muito amplo. Nós estamos na ordem do dia de falar sobre isso. Essa movimentação preta toda, ela não tem retrocesso.
Ela só vai Graças avançar. a Deus e meu E pai, a ô cada pai. dia a gente tem diversas nuances, diversos trechos sobre os quais temos que abordar para levar reflexão mesmo às pessoas. Então, eu posso, assim, me comprometer com você. Tem a cada 15 dias ou uma vez na semana, a gente tem um tópico específico para falar? Pode ser. E aí você veja como é a tua possibilidade. Olha tendo só. interesse. Sabe que olha só, a Valéria vem e faz uma coisa que eu nunca tinha pensado. Colocar a Valéria aqui, pelo menos uma vez no mês, para ela vir falar como se fosse ensinar. Eu falo ensinamento mesmo, porque as pessoas precisam aprender e ter o ouvido para escutar e aprender, porque muita gente fala coisas que não tem muito sentido por falta de orientação, por falta de leitura. Então, e o nosso objetivo aqui não é só as mulheres pretas, são as mulheres brancas, os homens pretos e os homens brancos, para que a gente possa trazer a verdade do povo preto para o nosso país. Sim. O que aconteceu no nosso país? Como a Valéria é uma mulher muito potente, ela tem muito o que falar, ela semana que vem volta e a gente vai criar uma pauta para a Valéria, como se fosse o Dia da Valéria. E o Dia da Valéria, ela vai criar uma pauta e a gente vai, como se fosse um curso mesmo, a gente vai pontuando isso em certos programas, entendeu? Acho que é produtivo. É bem produtivo, porque você, além de tudo, é muito didática. Entendeu? Porque todas as minhas convidadas são extraordinárias que vêm aqui. Mas essa didática é muito importante, porque assim, você consegue alcançar pessoas que, de repente, nunca ouviram falar daquele assunto. Então, sim, não sabem de onde vem. Não sabem de onde vem. Né? Então, Valéria, eu quero que você faça suas considerações finais. Faltam 2 minutos. A Priscila Mota, que já está aqui na sala do lado, e vai querer me estrangular. Eu quero agradecer. Agradeci já por estar aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui para ouvir. Eu acredito que a gente não conseguiu. O racismo é algo muito impactante, muito violento e muito grave. E demanda a atenção de toda a sociedade, não somente do povo preto. O povo preto é literalmente atingido, vitimado gravemente pelo racismo, mas toda a sociedade perde. A sociedade, cada vez que um jovem preto morre, a sociedade perde um cérebro potente. Um jovem que poderia, daqui a algum tempo, se transformar num grande neurocirurgião. Porque o primeiro neurocirurgião a separar 2 jovens chipófagos, 2 jovens gêmeos ligados pelo crânio e o cérebro, é um neurocirurgião preto. Não dá. Então, isso que eu falo, tá vendo? É oportunidade. Gente. Olha, procurem o canal Valéria Neves, a live Mulher Preta, Poder e Visibilidade. Vai me convidar, não? No Instagram. Não vai me convidar, não, gente? Quero participar dessa. Tô convidando. Que é isso? Vou continuar você. Eu quero você, porque eu vou fazer um dia com meu Deus. Tô com medo. Pretas. Eu vou ter que estudar muito. Ô, pai, como é que vai pra uma live dessa potente com essa mulher? Vou ter que fazer uma imersão de um mês. Eu quero você e já tenho uma outra companheira. Eu quero você para estar na live Mulher Preta, Poder e Visibilidade, exatamente alguém do direito, uma mulher do direito, e com a posição que você ocupa, para que a gente possa dialogar sobre os diversos enfrentamentos que você deve ter que fazer para chegar e se manter aonde está. Então, assim, eu deixei o contato. Acho que deixei contato com o link, o Alan bota aqui no chat. Valéria.5.neves, tá? Curtam lá, sigam o canal Valéria Neves, se inscrevam. Podem colocar lá perguntas, porque eu volto e eu respondo. O outro canal é Lugar de Gente Negra. Pode deixar perguntas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês também o meu e-mail, porque alguém pode tentar e eu posso responder alguma coisa para vocês. Tá? E na live, a gente já está desenvolvendo um processo realmente de formação. Agora, eu vou fazer um convite aqui ao vivo, que eu faço logo, porque assim ela não vai poder negar que vai ficar gravado.
O Pop tem... A gente vai passar a fazer lives pelo Pop, não só pelo portal. A gente está articulando o Pop e você está convidada para ser a nossa orientadora nessas questões raciais, para falar, para ministrar um curso, pelo menos de 15 em 15 dias, pelo Pop, lá pelo Instagram. Você já é a nossa primeira parceira do Pela Ordem Primeiro Elas para falar sobre isso. Amor. Tá ótimo, muito obrigado. Valéria, muito obrigada. Que Deus a abençoe. Que mulher iluminada, que mulher potente, que mulher que sabe tudo, que transversalidade. Eu estou muito orgulhosa, estou muito honrada, a palavra é essa, de ter você aqui no Pela Ordem Primeiro Elas. É um grande privilégio meu ter uma mulher como você aqui no meu quadro. Então a porta está aberta e você já é Pop, tá? Vai lá fazer sua inscrição, que você já é Pop. Vou dizer uma coisa a vocês que é importantíssimo. A fala é de um homem preto, mas ela é uma realidade. O racismo, ele foi ensinado, gente. As pessoas aprendem. As crianças aprendem, a mídia ensina, tudo ensina. Apelidos, piadas, coisas de mau gosto. Parem de pedir desculpas por ações racistas. Estudem, se orientem. Porque se o racismo pode ser ensinado, esse ódio ao preto pode ser ensinado, o amor pode ser aprendido. Ouçam as pessoas pretas. Ouçam, leiam, entendam que vocês têm ações que são racistas, que magoam, que ferem e que impedem a evolução dessa sociedade. É compromisso de vocês com vocês mesmos. Valéria, a gente tem que a Priscila vai me matar. Priscila, não me mata, Priscila. Eu fui. Beijo, gente. Não esqueçam nunca, Pela Ordem, Primeiro Elas. Vai lá, gente, curte, compartilha. Beijo. Acabamos de apresentar Pela Ordem Primeiro Elas. Direitos da mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.